eu sempre fico assim um pouco impactada com essa coisa de falar assim, ai não, decorar casa é uma coisa muito difícil para especialista. Gente, quem tá aqui falando é uma arquiteta, tá? Trabalhei quase 20 anos com arquitetura de interiores, é uma grande paixão da minha vida. E isso que me trouxe para a costura, né? Eu ficava assim, envolta naqueles projetos e via muitas cores, tecidos lindos, estampas lindas. Então, eu sei dar o valor que o arquiteto decorador ou um profissional que trabalhe ali no dia a dia com um estofamento de um sofá, né, cadeiras, poltronas, a pessoa que costura começa a dissociar uma coisa da outra e acha que não é possível você fazer decoração com a sua maquininha doméstica que você tem em casa e que não dá para você renovar a decoração da sua casa. Mas dá sim. E assim eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês para desmistificar um pouquinho isso, porque cria-se uma imagem de que precisa de grandes máquinas industriais, de coisas muito elaboradas e sofisticadas. E eu tô aqui para mostrar para você que não precisa de nada disso, tá bom? Então, é isso que eu acho que pode parecer muito estranho para vocês, que é possível fazer qualquer item de decoração. Gente, sim, a gente tá aqui falando de você costurar uma coisa para sua casa, para sua decoração. Eu não tô falando aqui para você virar uma fábrica de itens de decoração. Não é que não possa, né? Máquinas de costura mais profissionais te dão agilidade, velocidade na produção, mas a sua máquina doméstica também faz. Então, vocês podem sim fazer qualquer item de decoração que leve tecido. Então, o que eu resolvi? Fazer uma listinha aqui, eu tô lendo só para não me perder, tá? De coisas que tem na sua casa, na casa de qualquer pessoa, que são feitas de tecidos. Você tem almofadas, cortinas, o sofá, né, revestido de tecido, pode até ser um couro, alguma coisa assim, um couro ecológico, mas não deixa de ser um tecido. Você tem poltrona, toalha de mesa, jogos americanos, toalha de banho, capa de edredom, capa de travesseiros, lençóis, pano de prato, pano de copa e tantas outras coisas pormenores. Eu tô falando assim, os itens mais usados, no maior volume que a gente tem na casa da gente, né? Então, gente, olha só, é possível você fazer tudo isso, tá? Vai depender, a produção vai depender da velocidade, do tempo que você emprega para fazer essas coisas. Mas, então, aí você vai falar, mas então, vou decorar minha casa, sei lá, vamos supor aqui que você vai se mudar, vai para uma casa nova e você quer tudo novo na casa. Eu vou ter que parar minha vida e ficar costurando um monte de coisa? Eu não tenho esse tempo. Gente, quem dá o ritmo é você, tá certo? Você vai dizer se você vai passar o dia inteiro fazendo, um fim de semana, se você vai dedicar um mês, um ano, se você vai aos pouquinhos, né? Porque nós estamos falando aqui de renovar a decoração da sua casa. Ou se você estiver começando a montar uma casa, você também vai fazendo aos pouquinhos, né? Não precisa tudo de uma vez, né? Você pode pensar assim, eu tenho umas coisinhas que já estão meio gastas, estão velhinhas, então você pode ir elegendo, né? Por exemplo, eu tô com algumas coisinhas assim, mais gastas, essas aqui ainda aguentam mais um pouquinho, então eu vou fazendo de acordo com o que vai estragando. Às vezes nem é isso, né, gente? Mulher assim enjoa um pouco das coisas, né? Aí a gente fica um pouco assim, eu queria uma outra opção, ou até mesmo tudo que for uma capa que é removível, a gente precisa lavar, porque o tecido absorve, né, poeira, assim, com muita facilidade, é ruim para os alérgicos, às vezes faz mal para a saúde, então você precisa lavar esse item, você vai ficar lá com aquele monte de coisa sem cobertura, então você pode ter aí uma
segunda opção para quando uma peça está indo lavar, você tem outra para colocar no lugar. Então eu queria também deixar aqui assim como uma explicação, que às vezes as pessoas acham que renovar a decoração da casa é trocar o rack da televisão, o sofá tem que ser outro modelo, outro tamanho, outro tudo, a mesa de jantar com as cadeiras, os móveis da cozinha, do quarto, a cama. Gente, isso também é renovar a decoração, mas o que a gente tá falando aqui são as coisas que você faz com a sua máquina de costura. Então, eu tô partindo de um pressuposto que você, em arquitetura, em decoração, a gente chama de mobiliário fixo e mobiliário móvel, né? O fixo, geralmente, são as marcenarias, que são coisas provavelmente fixas na parede ou uma peça volumosa muito grande, né? E isso não quer dizer que de repente uma marcenaria possa ter algum tecido aplicado a ele, também pode, mas nós estamos falando aqui de coisas que a gente costura, né? Também tem hoje em dia os tecidos feitos para decoração que são colados na parede. Você pode até pensar nisso, mas o assunto aqui é da costura. A gente fala de fazer peças lindas com a máquina de costura. Por quê? Porque essas peças, elas costumam ter texturas diferentes, né? Os tecidos não são todos iguais, por exemplo, tipo a nossa tricoline tão usada, que é aquela coisa plana, chapada, lisa, né? Onde você mal vê a trama do tecido. A gente tá falando de trazer coisas diferentes que começam a dar personalidade para sua casa. E o ideal é que essa personalidade exprima a sua personalidade, né?